Olá, capricornianos! Enfim, chegou o dia de a gente fazer a leitura de vocês. Vamos fazer uma leitura que vai valer até finalzinho de março, comecinho de abril, tá? É uma leitura para quem tem Sol, Lua, Ascendente no signo de Capricórnio. É uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, mas alguma reflexão você pode tirar daqui. Nós vamos avaliar as energias que estarão disponíveis, os desafios que podem vir a acontecer e para que você esteja preparado, né, para que a sua consciência se eleve e você consiga passar sempre pelo processo de evolução, tá bom? Vamos lá então, capricornianos, essa leitura. Nós vamos tirar uma energia geral para vocês. E depois nós vamos ver no que o tarô se encaminha, certo? Porque aqui eu sou só a mensageira. Quem manda aqui, primeiro, são vocês, é claro. E segundo, é o tarô, a espiritualidade, o universo, as energias, certo? Vamos tirar, então, para os capricornianos, final de março de 2026, a energia geral, tá? Também vamos tirar aconselhamentos e você pode tirar reflexões daqui do que a gente vai dizer, tá bom? Vamos ver a energia geral de vocês agora, no mês de março, final de março 2026, para os capricornianos. Vamos lá, universo. Opa! A primeira carta que saiu aqui é um rei de ouros. Vamos para mais uma. É uma carta boa, bem positiva, certo? Vamos ver em que contexto ela se encaixa. Para os capricornianos, rei de ouros, saíram mais duas cartas na sequência. Vamos lá. Aqui, muito bem. Vamos lá então, capricorniano. Aqui é uma energia geral, tá? O que essa energia está dizendo pra gente? Saiu aqui o rei de ouros que eu mostrei para vocês. Aqui saiu o fim de algum sofrimento, tá? Que aqui é representado pelos 10 de espadas, o fim de algum sofrimento. E o 5 de paus, que pode significar algum tipo de conflito, tá? Bom, de qualquer forma, a carta que está mandando aqui na sua leitura é o rei de ouros. O rei de ouros, ele tem um lado, como toda carta, né? Como tudo na vida, inclusive a gente, tem um lado luz e um lado sombra. No caso aqui, o rei de ouros está representando uma situação ou uma pessoa, essa pessoa pode ser você ou alguém com quem você esteja lidando, mas também pode ser uma situação de estabilidade material, tá, gente? Uma estabilidade material no sentido, pode ser financeiro, pode ser no sentido de carreira, também pode ser saúde, tá? Uma estabilidade muito sólida, tá? E também na área de saúde significa boa saúde, tá? Só que esse rei de ouros, ele tá vindo acompanhado aqui desse 10 de espadas, tá? E também deste 5 de paus. Então, o que nós temos aqui? O que isso, encaixando com o rei de ouro, pode trazer pra gente como informação? Que você veio de um processo que acabou, que finalizou, tá? O 10 de espadas, ele significa o fim de uma dor, o fim de uma longa caminhada de problemas, de questões mentais, de questões de dificuldades, de obstáculos, fim de uma caminhada de algo que você lutou muito, que você se esforçou muito e que também te fez sofrer, trouxe angústia, tristeza, melancolia, pensamentos negativos, ou seja, uma vibração bastante baixa, e essa vibração está acabando. Aqui está dizendo, ainda meio com o 5 de paus, está dizendo que alguns conflitos podem continuar, tá? Mas são conflitos muito insignificantes perto do que você passou até chegar nesse 10 de espadas, que é a finalização. É a finalização de uma situação sofrida, difícil, tá? Ainda tem algumas coisinhas para serem resolvidas, mas a gente, com o rei de ouros aqui, mostra que chegou um ponto de estrutura, ou seja, o que tinha que dar errado, o que tinha que estar difícil, o que tinha que estar dureza mesmo, acabou.
vão sobrar alguns conflitos dos quais você não precisa se preocupar, que podem ser conflitos internos de você com você mesmo, ainda tentando se recuperar, tá? Mas é sem dúvida uma recuperação e uma excelente recuperação, porque a carta mandante da leitura aqui é o Rei de Ouros, demonstrando uma certa, bastante estrutura, tá? Na materialidade, inclusive estrutura financeira, tá bom, gente? Vamos ver aqui os obstáculos que você vai ter que enfrentar, que as energias, né, que podem aparecer como obstáculo, como desafios, vamos colocar desafios para vocês capricornianos agora, nas próximas semanas aí, na próxima semana de março, comecinho de abril. Capricórnio 2026, final de março. A carta aqui. Tentações, certo? Bom, aqui já está bem claro para mim. Como você vai estar saindo, ou já está saindo, ou vai sair de um momento de bastante dificuldade aí, tá? Aqui não diz se é uma dificuldade financeira, nem nada, mas foi uma época de muita dor, que você já vem um tempo aí tentando sair disso e vai sair, ou já está saindo, ou até já saiu, tá? E aí vai vir um Rei de Ouros, ou seja, uma coisa muito boa, né? A materialização de algum desejo, a estruturação de algo que você já vinha lutando há muito tempo. E aqui, como um obstáculo, saiu a carta, gente, do diabo, tá? Aqui, do diabo. O que significa aqui pra gente? Essa carta do diabo, ela pode pegar esse Rei de Ouros que está te trazendo tanto, que vai te trazer estrutura, materialização de desejos, força e equilíbrio, tá? Ela está dizendo aqui que para você tomar cuidado para não usar essa força do Rei de Ouros, tá? E não se deslumbrar, tá bom, gente? Ou então não agir com autoritarismo, também não cuidado para não se entregar a vícios, a gastos desnecessários, tá bom? Também a não pisar em outras pessoas. Porque o que acontece com a gente, com o ser humano em geral, tá, Capricorniano? E tá bem claro aqui na tua leitura. Às vezes a gente vem de muita dor, de processos na vida, que são vários, não é uma vez só, não é numa idade só, é sempre que isso pode acontecer, né? Tem momentos bons, momentos mais difíceis, enfim. E você vem dessa dor e isso pode deixar você um pouco amargurado. Pode ter deixado você um pouco amargurado. E aí quando você se estabiliza, que você senta no teu trono de Rei de Ouros, tá? Você pode estar com um pouco mais, digamos, frio, tá? E isso pode fazer com que você acabe machucando outras pessoas ou agindo com autoritarismo, com egoísmo, o que é até compreensível, porque você veio de um momento de dor, é até uma defesa você agir dessa forma. Mas aqui está pedindo para você tomar muito cuidado para não exagerar nessa defesa, tá? E também está pedindo para você tomar cuidado com gastos excessivos, porque você vai estar estruturado, mas também depende de você cuidar bem dessa estrutura, é muito necessário. Até porque vai ter alguns conflitos pequenos, muito pequenos, nem comparado ao que veio antes, tá? Muito pequenos, e é para você não dar atenção a isso. É para você dar atenção ao teu Rei de Ouros e ao lado luz dele. Ou seja, você conseguir uma estrutura, regozije-se por isso, fique feliz por isso, mas não seja egoísta e não seja autoritário, não se entregue a devaneios da vida mundana, tá, gente? Não tenho nada contra aqui, muito pelo contrário, não tenho nada contra a pessoa ganhar um dinheiro, querer fazer uma viagem, querer ostentar aí, de repente, com uma coisa nova, um celular novo, trocar de carro, alguma coisa assim, tá? Ir pra festa, curtir uma balada, não tem problema nenhum. O exagero é que é o problema. E você vai ter a oportunidade de exagerar, mas não deve. Não deve, porque você pode perder o equilíbrio e a estrutura que esse Rei de Ouros está trazendo para você agora, depois de todo esse sofrimento. Que esse sofrimento, que toda essa luta tenha sido como aprendizado para que você não perca essa estrutura que você vai conseguir. Vamos então agora ver para vocês alguns conselhos para você no mês final de março, agora além desses, né? Mas alguns conselhos mais virados para o seu lado positivo, que vai vir para você aí de oportunidade, de bênçãos, agora para essas 2 semanas, que é para você olhar, prestar atenção e aproveitar, né? Não deixar passar desapercebido, que às vezes a gente está tão distraído com a vida, e aqui existe a possibilidade de você, com esse rei e esse diabo, você se
distrair, né? Ficar tão orgulhoso, tão cheio de si. Aqui está querendo dizer muito cuidado com o seu ego, tá? Você vai ter uma oportunidade ótima de estar bem melhor, mas não deixe seu ego sobrepor. Vamos lá, aqui saiu uma carta de conselho para vocês em um aspecto positivo, tá? Saiu um 4 de ouros como positivo, certo? Vamos tirar mais uma. Opa, virou aqui demais, tinha virado uma imperatriz. Mas vamos ver, né? 4 de ouros, mais uma carta aqui. Veio 2, mas eu vou aceitar. Olha só, gente. Tinha vindo aqui pra gente o 4 de ouros, tá? O 4 de ouros no lado luz aqui, ele significa, tá passando a mensagem para você, que é justamente aquilo que a gente falou. Você vai ter uma condição estrutural muito sólida e cuide dela, tá? Cuide dela. Aí, saiu aqui pra gente 2 cartas. A carta do 2 de espadas e a carta do 5 de espadas, tá? Ah, mas a carta do 5 de espada é escassez, e você falou a rei de ouros, e agora o 4 de ouros demonstrando estrutura, né, financeira principalmente. Sim, e aqui que saiu a carta da escassez. O que está dizendo aqui pra gente, tá? Está dizendo aqui que você, aqui, essa carta, tá? O 2 de espadas, ele tá colocando você, vai colocar você numa situação em que você terá que fazer escolhas, tá? Uma escolha talvez de se afastar de alguém. Mas aqui, pelo contexto da leitura, é uma escolha de você com você mesmo. Por causa daquele 5 de paus aqui em cima, que falou de conflitos, tá? E também por causa da carta do diabo. É uma escolha em que você tem que tirar o véu do ego da sua frente, tá? E fazer uma escolha baseada no quê? Na sua mente racional, tá? E sem medo. Sem medo. Não tenha medo. Não tenha medo de voltar para aquele sofrimento lá, que foi o sofrimento, inclusive, que fez você chegar até aqui. Seja grato a ele, não tenha medo. O 5 aqui representa que você tem que tomar cuidado justamente com isso, com o seu ego, porque senão você vai perder e a escassez pode vir à sua vida. Mas isso não é um fator externo, isso é algo dentro de você. Ou seja, quando você estiver no seu trono, não se abale, não deixe o ego subir a sua cabeça. Não se sinta o máximo e não tenha atitudes autoritárias, irresponsáveis. Cuidado com vícios, tá bom? Muito cuidado com vícios. Vamos ver aqui mais algum conselho para vocês. Então, o que promete o mês de março? O final do mês de março agora para vocês. Promete o fim de um sofrimento, tá? A permanência de alguns conflitos que são conflitos muito pequenos, que não vale a pena. Promete que tentações vão aparecer e você precisa não se entregar a essas tentações. Ou seja, aqui no 4 de paus é uma estrutura equilibrada, certo? O 4 é uma carta que significa um número, né, estrutural, de estrutura. E aqui a equilibrada é você, olha, cuidando das suas moedas de ouro que você vai ganhar ali no rei de paus. Sendo humilde, certo? Não sendo burro, claro, não é distribuindo seu dinheiro para todo mundo, mas sendo humilde. Não sendo egoísta, mas sendo generoso. Ou seja, dá para fazer as duas coisas. E é essa dualidade que a gente tem aqui. E essa dualidade está na sua mente, não é um acontecimento. Então, quando isso acontecer, quando você estiver se sentindo seguro materialmente, aproveite para ser generoso sem ser egoísta, tá? Aproveite para, claro, comemore a sua vitória, mas não seja soberbo, tá ok? Porque a escassez pode vir. E aqui no caso não é nem a escassez, como veio no lado luz, não é a escassez de dinheiro não, tá? Não é que você vai perder o teu dinheiro, é uma escassez de sensação, sabe? A sensação de que aquilo ali não tem valor, aquilo ali, se você não sair mostrando pra todo mundo, não é legal. E é legal, é legal. Não precisa sair mostrando pra todo mundo, não precisa ostentar, não precisa nada disso. Porque o rei de paus vindo aqui, aliado ao fim de uma grande luta, de uma grande dor, é uma grande vitória para você, tá? Nós vamos tirar aqui agora com um tarozinho do Osho 2 conselhos para vocês agora para o mês de março. Gente, se puder curtir aí, fazer algum tipo de comentário. E a semana que vem, essa semana, aliás,
para a partir de quinta-feira, eu vou estar fazendo a mandala astrológica. O que é a mandala astrológica? A mandala astrológica é uma leitura que nós fazemos anualmente, tá? Ela serve para o ano inteiro, mas é o ano novo astrológico, que começou agora em março, anteontem, tá? Aí ali a gente vai avaliar tirar uma carta para cada aspecto, dos 12 aspectos da sua vida. Assim como tem 12 meses, 12 signos zodíacos, enfim. 12 aspectos da sua vida. Uma carta de conselho, de orientação. Uma para cada uma. Serão leituras mais longas, um pouco mais complexas. Aí eu te peço, se inscreva no canal e se puder acionar a notificação para ver quando vai ser o dia da sua leitura, tá? A ordem dos signos vai, provavelmente não vai ser conforme o número de visualizações e interações que eu tiver. Por enquanto, o signo que está na frente é o signo de Touro, tá bom? Mas, de repente, vocês passam aí e já no sábado, na sexta-feira, já está com a tua mandala astrológica. É um tipo de vídeo que é bom para você guardar, tá? Veja bem, ele não vai analisar mês a mês, ele vai dar uma energia geral de cada área da sua vida, profissional, amorosa, carreira, consciente, espiritual, tá bom? Vamos lá. Conselho para Capricórnio. Conselho para Capricórnio, final de março. Essa leitura aqui já é não é a mandala astrológica, é claro, mas como a gente está fazendo a leitura bem na virada do ano astrológico, é bem importante você se ligar no que está sendo dito aqui nesse Rei de Ouros, nessas tentações com o diabo, tá? E em cuidado que é seu, sem soberba. Vamos lá, caiu uma carta aqui. Confiança. Aqui uma carta no lado emocional, tá, gente? Porque nem sempre vem o mesmo assunto, mas pode ser que seja. Vamos tirar mais uma. Vamos lá, tarô, universo, gratidão por essa leitura. Gratidão por quem está me assistindo, que Deus abençoe. Vamos lá. Saiu aqui a carta da confiança, tá? Da confiança. E a carta do forasteiro, tá? O que isso daqui vai representar para nós? Quais são os conselhos? Bom, a carta da confiança, gente, é justamente o que diz a própria carta. Confiança, tá? Ser confiante é você confiar em você mesmo, mas também confiar no processo. Você veio de um momento de muita luta, de muita angústia, você alcança o seu trono e você precisa ser confiante nos teus valores para se manter nesse lugar. É isso que vai acontecer com você agora. Você será testado, porque vai vir a carta do diabo, tá? Você será testado, seja por situações, por pessoas, para perder, ou, não digo perder, mas para que essa vibração excelente abaixe. Só que você tem que ter confiança em você, nos seus valores e se manter firme neles. Certo? E aqui saiu a carta do forasteiro. A carta do forasteiro, ela tem uma certa relação com essa carta aqui, 5 de paus, que é uma carta que pode significar escassez, tá? E aqui a carta do forasteiro também vem reforçando isso para mim. Então atenção, capricornianos, capres. Quando aparecer uma tentação, ou algo que você não confie, ou alguma coisa querendo se aproveitar da tua situação, ou você querendo você mesmo se aproveitar, ou de repente algum tipo de... Gente, todo mundo é assim, não é problema pra ninguém. Querendo se vingar, ou tendo alguma coisa, porque agora eu estou numa situação boa, então eu vou lá e vou fazer tal coisa, ou então vou humilhar, ou então vou menosprezar alguma outra pessoa, ou uma outra situação. Não faça isso, tá bom? Não faça isso, porque mantenha-se confiante e mantenha-se firme nos seus valores, que você vai conseguir manter essa excelente estrutura que apareceu aqui pra você. Eu vou tirar mais uma carta para vocês, um pouco mais para longo prazo, tá? Falando pra gente, que eu quero que seja essas duas cartas que se repetiram aqui, tá? Que é uma carta de escassez, eu quero só dar uma clarificada nela. Vamos lá, tarô, me clarifica o porquê desse 5. O que esse 5 representa? É aquilo que eu falei mesmo, tá, gente? Veio aqui a carta do 3 de paus. Lá no começo, que a gente falou que você veio de uma situação
aí, que eu não sei qual que é, né, gente, de muita dor e que isso acabou, coloca isso na tua cabeça, creia, confia, isso acabou e você vai estar muito autossuficiente, que o Rei de Ouros é autossuficiente, firme, forte, estratégico, tá? E você não pode, de forma alguma, quando estiver nessa situação de nível de vibracional excelente, abaixar para um nível vibracional de vingança, para um nível vibracional de mágoa, tá? Se for preciso você se afastar das pessoas, se afaste, justamente para que esse sentimento não venha em você. A carta 3 de paus significa um grande sofrimento, 3 de espadas, desculpa, significa um sofrimento. E esse sofrimento, se você continuar pensando nele, ou então querendo voltar para tentar resolver alguma coisa que já não tem mais o que resolver, porque já foi o fim, o 10 de espadas já mostra que foi o fim. Se você fizer isso, você vai, não digo perder, mas o seu trono vai ficar espinhoso, ao invés de ser confortável, que é o que você merece e é o que o universo promete. São alertas, tá bom? Vamos tirar aqui um oráculo para vocês, para finalizar essa leitura. Mais uma vez, obrigada pela audiência e eu peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem e, se possível, comentarem, tá? Como eu disse, eu vou trazer a mandala astrológica a partir dessa semana. Mas também, se vocês quiserem leitura mês a mês, podemos fazer, tá bom? Eu não sei, vamos ver. Estou começando, então, vamos lá. Um oráculo para os capricornianos, os caprizinhos, os sérios, que levam muito a sério as coisas, né? Talvez você tenha levado muito esteja levando muito a sério. E de repente você resolve não levar a sério, por isso que vem esse diabo aqui. Isso é uma tentação. Até porque o capricorniano é assim, ele leva muito a sério as coisas. Vamos lá, oráculo. Gente, eu gosto de trabalhar com gente de Capricórnio, sabe? Gosto mesmo. Como é gente responsável, né? Trabalhei com duas capricornianas, nossa, excelentes pessoas. Mas também não pisa no calo, né? Não pisa no calo. Tá, aqui. Então vamos ver aqui. Cuide de suas necessidades. Saiu aqui a carta do inverno, tá? Falando pra você, cuide das suas necessidades. É isso. Quando você estiver lá no seu trono, que vai vir agora nas próximas 2 semanas, aí, depois de muito sofrimento, deixa esse sofrimento pra lá e cuide dessa carta que fala muito disso, tá? Cuide das suas necessidades. Não se importe com o resto. Vamos ver o que diz o oráculo. Inverno. Faça tudo o que for necessário para estar no seu melhor. E estar no seu melhor não é cedendo a vícios, a ego, a egocentria, tá? A narcisismo. Faça tudo o que for necessário para estar no seu melhor. Em seguida, vença seus medos e limitações. Existe a oportunidade de superar seus medos. Tá ali? A gente viu o 10 de espadas? Na verdade, não é nem mais uma oportunidade, é um fato. Você superou. Embora possa estar se sentindo no escuro, você deve confiar. Lembra da carta da confiança? Que a luz que existe dentro de você o guiará durante o que pode parecer um processo desafiador, deixando-o confortável em meio ao desconhecido. Pergunte a si mesmo o que é preciso para se sentir apoiado e vivo. Pode ser que descubra um assunto enterrado do seu passado. Saiba que quando você o desenterra e lança luz sobre ele, cria espaço para milagres. Talvez você esteja se sentindo um lobo solitário agora, mas é a hora de se tornar um macho alfa. Quando a carta inverno estiver na posição de futuro, em uma abertura ou como a última carta em uma leitura, pode indicar que o inverno que se aproxima introduzirá energias importantes no que diz respeito à pergunta realizada ou às suas intenções. É isso, gente. Tenha confiança. Tenha confiança. E aqui falando sobre o inverno que se aproxima, aqui está falando do inverno que pode ser, né, em julho, mas também pode ser agora a próxima estação, em outono, tá? Você vai estar numa situação bem confortável, bem favorável. Você deve usar isso a seu favor. E o que tiver do passado é o que falou ali. Ao invés de você ter mágoas, ressentimentos, não.
jogue luz nisso, resolva dentro de você mesmo, não com os outros, tá? E se mantenha firme nos seus valores. Você vai estar ocupando um trono, o trono do rei de ouros. E o diabo vai vir, né? Aqui o diabo, claro que é figurativo, né, gente? Vai vir coisas da vida externas ou até mesmo internas, sua mesma, fazendo tentações para coisas que você não precisa e que vai te prejudicar, porque passa por cima dos seus valores. Gente, é sobre isso, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado da leitura, espero vocês na próxima e obrigada!